Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Espero que possamos fazer boas reflexões aí em relação ao tema. Em nossa conversa de hoje para o nosso podcast, vamos falar sobre o caminho do coração, a construção da convivência pela coesão e união. Esse é um tema bastante amplo e é natural que a gente não o esgote, como ressaltamos sempre, e nossa ideia também não é trazer aqui verdades absolutas, pelo contrário, conversar, refletir, ponderar e extrair elementos que sejam úteis e práticos, essa é a nossa ideia fundamental para que a gente aprenda com esse tema. Segundo a ótica da filosofia, Bernardo, essa ideia do caminho do coração ela é muito profunda e quando nós falamos em coração, lógico, nos vem à mente o órgão e filosoficamente há um simbolismo não só no órgão, mas na ideia que implica o coração e, consequentemente, esse caminho do coração. Gostaria que você começasse falando sobre isso. Muito bem, Danilo. Então, antes de falar assim do simbolismo do coração, né, e do caminho do coração, nos chama aí bastante atenção algumas peculiaridades, né, do coração, seja na ciência atual, ou seja, também como era entendido antigamente. Tá? Então, quando a gente vai estudar as antigas tradições filosóficas, as antigas culturas, o próprio Egito, por exemplo, a filosofia chinesa, enfim, e de certa forma também a filosofia grega, a gente vai encontrar assim falando de três corações. O ser humano tem três corações, né? Ou seja, não estamos falando só exatamente de um coração físico, né? Então, ou seja, um coração físico, um coração sensível e um coração espiritual. Em relação ao coração físico, ele acabou se tornando um símbolo muito forte para representar a alma humana, para representar a consciência humana. E hoje a gente já conhece na ciência algumas peculiaridades, né, que realmente nos faz considerar assim, como esse órgão, né, realmente ele tem uma importância que vai para além da questão física. Então hoje a gente sabe que, por exemplo, o coração é um órgão que raramente dá câncer, né? Em geral não existe um câncer de coração. Tá? E hoje já se sabe que o coração ele possui cerca de 40 mil neurônios. Tá? Então é como se ele possuísse assim, um segundo cérebro. E curiosamente, apesar de ser, claro, 40 mil neurônios, uma quantidade bem menor que a quantidade no cérebro, esses impulsos elétricos nessa quantidade é muito maior do que a mesma quantidade de neurônios, tá? A nível cerebral. Então, ou seja, esse impulso elétrico desses neurônios é muito, muito mais forte do que o equivalente no cérebro. Tá? E também se diz que, a partir disso, é o órgão que tem o maior campo magnético. Tá? E aí a gente vai entrando já nessas partes mais sutis aí, realmente, que a filosofia propõe. Tá? De forma geral, também, o coração é relacionado ao mundo sensível, ao mundo das emoções, né, ao mundo psicológico. E hoje também já se fala até em inteligência emocional, que também a gente pode relacionar com isso. E no Egito Antigo também se falava do coração espiritual, da essência humana, que justamente lá no papiro de Ani, no tribunal de Osíris, né, quando o ser humano que morreu, a sua alma vai para esse tribunal da divindade Osíris, e lá o seu coração é colocado numa balança, onde ele tem que ser tão puro, tão leve, quanto a pena da justiça, a pluma da justiça. E na medicina chinesa se fala que o espírito humano está no coração. Então lá na medicina chinesa tem todo o esquema dos 5 elementos, dos órgãos e das vísceras, e é chamado de Shen, o espírito humano, a alma humana que está no coração. Então, partindo dessa visão simbólica, né, do coração representando um elemento espiritual humano, a alma humana, na filosofia vai nos trazer o coração como centro,
né? Ou seja, como a nossa essência, como o nosso eu humano, como o nosso eu consciência. Então, por exemplo, Platão fala da virtude da coragem, uma das principais virtudes que o ser humano deve desenvolver. É uma das principais virtudes que tem que existir tanto no indivíduo quanto na cidade em que ele habita. E Platão fala que a coragem, então, é quando realmente, né, o coração segue sem vacilar a razão, né, a nossa essência. Quando as nossas emoções estão em harmonia com a nossa razão, com a nossa inteligência. Também a gente entende na filosofia, né, a coragem como agir de coração, ou seja, agir de acordo ao que nós temos de melhor na nossa alma, na nossa essência. E também a gente sabe como a palavra de cor, né, como se fala saber de cor, também veio do francês, que é saber de coração. Então, apesar da gente entender hoje como, às vezes, a memória como uma decoreba, né, na verdade, o saber de coração tem a ver com esse caminho do coração, que seria realmente um conhecimento profundo sobre si mesmo e sobre a alma dos demais. Interessante você falar dessa questão sobre o ponto de vista da medicina, uma vez que você é um profissional dessa área, nos ajuda a entender não só do ponto de vista filosófico, mas também científico. E pegando um gancho além dessa ideia, na concepção que você fala fazer as coisas de coração, fazer decor, é muito importante refletir sobre isso, porque quando a gente fala de decorar, não tem a ver com o aspecto técnico, mas é que vem do fundo do nosso coração. E agir de coração, fazer as coisas com o mais profundo que nós temos dentro de nós próprios, as nossas virtudes, por exemplo, implica em um caminho. E esse caminho ele é específico, tem as suas peculiaridades. As tradições antigas já nos falavam de um caminho discipular, como por exemplo as tradições tibetanas, chinesas, egípcias e outras civilizações clássicas da antiguidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse caminho, como refletir sobre ele, como vivê-lo em alguma medida também, porque isso é algo muito importante. Exatamente. Quando a gente fala assim, né, o saber de cor, saber de coração, profundamente, realmente é aquilo que você compreendeu, assimilou e integrou. Entendeu as causas, como acontece. Então, quando a gente faz só essa decoreba superficial, a gente esquece rápido, né, porque a gente realmente não aprofunda no conhecimento. Mas quando a gente faz esse de cor, de coração, com essa ideia de conhecimento profundo, isso é uma memória mais duradoura, né? E realmente estamos falando de um conhecimento não só, vamos dizer assim, intelectual, né? Mas um conhecimento profundo em relação à natureza humana, né? À convivência humana, à relação com os demais. E aí, acho que você citou muito bem aí o budismo tibetano. Então tem uma obra, né, que a gente conhece que é espetacular, essa obra A Voz do Silêncio, escrita pela Helena Petrovna Blavatsky, onde, no capítulo 2, ela vai falar apresentar a existência desses dois caminhos. O caminho que ela chama do olho, que é um caminho individual, solitário, egoísta, e o caminho do coração, tá? Que é esse caminho, um caminho altruísta, né? Um caminho de ajuda aos demais. Ou seja, o primeiro conhecimento dentro dessa ideia, que a obra A Voz do Silêncio, o budismo tibetano, o budismo de Siddhartha Gautama apresenta, dentro dessa ideia do caminho do coração, se fala, ou seja, o primeiro conhecimento que o ser humano deveria buscar é o conhecimento que lhe permita auxiliar os demais. Tá? E aí a gente reflete, ou seja, o que é a ajuda aos demais? Bom, se o ser humano, se as pessoas estão precisando de ajuda, porque, por exemplo, estão num estado de dificuldade, de conflito, de dor, de sofrimento. Tá? Porém, a verdadeira ajuda não é só atuar nos efeitos, mas ajudar nas causas. Por isso, dentro dessa ideia do caminho do coração, vai falar do que se chama caridade imortal, que é buscar ajudar não só nos efeitos, nas consequências, né, nas circunstâncias passageiras, mas nas causas que levam as pessoas a se encontrar num estado de dificuldades, de dor e sofrimento.
E assim, falando de uma forma bem ampla, né, bem geral, realmente é a sabedoria. Ou seja, quanto mais sabedoria temos, né, maior capacidade teremos para enfrentar e superar sofrimentos, dores, conflitos, dificuldades, obstáculos, não é? Então a gente realmente precisa dessa sabedoria de coração, dessa sabedoria de alma para a nossa própria evolução, né? E também para realmente auxiliar os demais, né? Então o caminho do coração é um caminho de ação altruísta para com a humanidade. No budismo, né, de Siddhartha Gautama, na obra Dhammapada, ele apresenta o nobre e óctuplo caminho, né? Ou seja, um caminho, esse caminho do coração, ele explica isso. Você pode trabalhar isso através de 8 retas ações, onde ele vai falar da importância das retas palavras, da reta conduta, da reta intenção, dos retos pensamentos, dos retos esforços, dos retos meios de vida, da reta atenção, da reta concentração. Tá? Então aí, esse nobre e ótimo caminho nada mais é que um caminho moral, né, ético, dentro dessa ideia do caminho do coração, que realmente nos ajuda a conquistar uma sabedoria de vida e assim conseguir também não só se ajudar, mas ajudar aos demais nas suas dificuldades, nos seus conflitos. É importante essa menção que você trouxe em relação ao conflito, não que devamos ser conflituosos, mas pegando uma reflexão do que você trouxe. Quando nós olhamos em um dicionário para buscar o significado da palavra coesão, nós vamos encontrar uma força de atração entre os átomos, as moléculas, ou seja, uma unidade, uma coerência, uma harmonia. E isso é muito importante para qualquer relação humana. Harmonia, convivência, oferecer o melhor de si. Em tese, nós sabemos disso. Agora, na prática, Bernardo, é um processo mais complexo e mais profundo, porque a gente vai ter que lutar contra a nossa parte inferior, ou os nossos defeitos, os nossos vícios, que é algo inegável por todos nós. Sabemos que há defeitos que nós temos e também sabemos que há virtudes e valores que podemos colocar para enfrentar a nossa parte mais sombria. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto da coesão e de como nós podemos construir esse caminho de coesão, de unidade, de harmonia, do ponto de vista da filosofia. Essa ideia da coesão, realmente ela é muito importante e necessária quando levamos ela para o tema do grupo humano, do grupo social humano, dos grupos sociais. Porque a sociedade, né, ela é um corpo, né? Ou seja, a existência da sociedade, né, do grupo humano, é para que esse grupo seja mais forte, né, ou tenha mais possibilidades do que os indivíduos considerados isoladamente, não é assim? Então, às vezes, um indivíduo isoladamente não conseguiria lidar com uma certa questão, resolver uma certa necessidade. Porém, dentro de um grupo, né, as potencialidades individuais se somam e assim todos conseguem, em conjunto, né, superar suas dificuldades e satisfazer suas necessidades, sejam materiais, psicológicas, filosóficas, sociais ou espirituais. Então, assim, na teoria é muito bonito, né, é muito fácil. E na prática, a gente vê que é desafiador. E a coesão, ela é uma virtude, né? Uma virtude não só individual, mas uma virtude a ser conquistada num grupo humano, né? Na relação da convivência. Tá? E aí você falou muito bem, né? Que é a coesão como estar reunido, né? Estar juntos, estar aderidos, é um fator de fortalecimento e eficácia para qualquer grupo humano. Então, como conseguir a coesão entre nós? Primeiro, vamos ter que entender que nós somos diferentes, né? Cada pessoa tem as suas diferenças, cada um de nós tem suas virtudes e defeitos. Porém, para além dessas diferentes características, há que desenvolver um sentido de identidade em comum, um sentido de unidade. É o que se chama hoje muito de construir pontes. Construir pontes, e aí vem realmente o elemento da solidariedade entre os membros
de um determinado grupo. O outro elemento é a confiança entre esses elementos do grupo. Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas têm uma natureza desconfiada, às vezes é difícil realmente confiar numa pessoa. Então a importância de cada um de nós se responsabilizar por si mesmo, né, para realmente ser uma pessoa confiável, em quem se pode confiar. Saber compartilhar as oportunidades para o grupo, né, aumentar a qualidade das relações. Muitas vezes hoje as relações, né, Danilo, são superficiais. Ou seja, às vezes as pessoas não conseguem, né, aprofundar os laços, realmente desenvolver um sentido de amizade mais profundo, né? Às vezes ficam relações mais passageiras, né? Um relacionamento só numa rede social, né? E realmente é necessário a gente aprofundar nos nossos sentimentos, nas nossas ideias, nas nossas vivências. E outro elemento importante é que, diante de um conflito, a primeira coisa é manter a serenidade, né? Como a gente falava, agir de coração. Agir de coração é que as nossas emoções, ao invés de reagirem impulsivamente, elas possam se unir, né, à nossa consciência, à nossa inteligência, para que a gente possa aí encontrar, de uma forma criteriosa, as melhores soluções. Então, em relação à coesão, a gente tem que focar mais naqueles elementos que temos em comum dentro de um grupo e não focar no que temos de diferente. E muitas vezes as pessoas fazem justamente o contrário, né? Se foca na diferença ou se foca no defeito do outro. E aí vem os conflitos. Então a ideia é se focar naqueles elementos que nos unem, tá? E não nas diferenças. E ao invés de focar nos defeitos de cada um focar nas qualidades, nas virtudes de cada um. E aí todos saem ganhando. Sem dúvida, Bernardo, nós perdemos quando nos afastamos dessa ideia de coesão, de busca, de harmonia, de unidade, começando dentro de nós próprios. E se não há um ideal de fraternidade humana, um ideal mais elevado, espiritual, que abarque a toda a humanidade, independente de raças, credos, enfim, religiões, cor de pele e tudo mais, nós vamos nos ver o tempo inteiro nos enfrentando e fazendo com que haja um afastamento humano e uma série de conflitos em decorrência disso. Eu gostaria que você falasse nesse sentido da ideia da união, porque sem união, tudo isso que eu mencionei antes, não é uma opinião minha, é um fato histórico, vai nos afastar cada vez mais e gerar muitos e muitos mais conflitos. Isso é um fato histórico e nós estamos vendo isso no mundo atual, nesse século XXI. Eu gostaria que você falasse da importância da união, o que é a união do ponto de vista da filosofia, dessas grandes tradições de escolas clássicas que nos ensinaram sobre isso e também como alcançá-la em alguma medida, porque ter a ideia da união é algo importante, mas vivê-la, refletir sobre ela e vivê-la é algo extremamente crucial, sobretudo no momento histórico em que estamos vivendo. Gostaria que você falasse então um pouco sobre essas ideias. O tema da união, ele também é fundamental dentro de tudo isso que a gente está falando, do caminho do coração e da coesão. E isso a gente pode refletir, né, como a gente estuda em Nova Acrópole com esse tema, e isso nos dá uma visão mais ampla e uma forma realmente mais prática de viver a união como esse elemento que é tão desafiador. Então a gente já sabe, né, que, como se diz, a união faz a força, né? Porém, a união não é você assim, igualar, né? Então, ou seja, você tem um grupo de pessoas, um grupo humano, você tem diferentes características, não é você tornar todo mundo igual, né? Porque realmente, efetivamente, as pessoas não são iguais, têm as suas particularidades, né? Têm suas qualidades próprias, individuais, cada um tem as suas destrezas, suas habilidades, né? Então, as diferenças, né? As boas diferenças vão se somar. Não é igualar, né? Porém, é harmonizar. Por isso a gente falava da coesão. Isso é mais exigente, né? Igualar é mais fácil, mas realmente não leva à unificação. Porém, no mundo das nossas essências, sim, né? Todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos buscando algo melhor para nós e para os demais. Tá? Então, ou seja,
Na nossa essência, a filosofia vai falar, olha, na essência humana, né, na alma humana, aí sim a gente tem um ponto de união, né? Aí sim a gente tem um ponto de unidade. Então a união, ela não vai se dar através das características pessoais que são diferentes. Nas características pessoais, a gente vai buscar se complementar, tá? Mas essa unidade, né, esse tornar-se uno, que é a ideia da união, né, a gente conquista isso através da nossa essência. E através da nossa essência, a gente vai conseguir essa complementariedade, né, nas características particulares de cada um. Tá? E aí justamente entra o tema desse coração, né, desse coração filosófico, desse coração de alma, para realmente saber construir laços, né, de afeto, compreensão, isso que você bem falou, esse espírito que nos hermana, que é a força da união. E aqui eu coloco, como eu falava antes, na coesão da solidariedade, e aqui, para mim, uma grande fórmula aqui da união, da solidariedade, é o poder do trabalho voluntário, do voluntariado. Tá? Então, ou seja, por exemplo, eu moro aqui em Uberaba, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, ou 320 mil. Então imagine que, vamos supor, 100 mil pessoas se dediquem uma vez por semana em 2 horas de voluntariado. Imagine que 1/3 da sua cidade se dedique apenas 2 horas semanais de voluntariado, de ajuda aos demais. Como a gente não conseguiria melhorar várias coisas? Então eu acho que essa é a força da união. Ou seja, se a gente realmente trabalha unidos, né, e com esse espírito do trabalho voluntário, da responsabilidade, da confiança, da coesão, né, a gente pode, vamos dizer assim, mover montanhas. Sem dúvida, Bernardo, abrir mão de algo que a gente gosta, de algo que nos agrada pessoalmente, para fazer um trabalho voluntário, para ajudar uma pessoa, enfim, para oferecer o que nós temos de melhor em função do outro, sendo sempre generosos, isso é algo muito especial. É algo que nós praticamos em Nova Acrópole, é algo que a gente pratica não só nas nossas sedes, mas que nós fazemos isso de maneira natural e nos esforçamos por fazê-lo em todas as experiências que a gente tem. E claro, há muitas pessoas que fazem isso no mundo também, e são muito importantes porque isso move montanhas, isso dá esperança para as pessoas. Portanto, eu gostaria que na sua mensagem final você falasse um pouco mais dessa ideia da unidade, essa ideia da coesão e essa ideia de generosidade para que a gente encontre um pouco mais desse caminho do coração e, claro, sejamos mais felizes e façamos mais felizes também os nossos semelhantes por consequência através dessa via. Muito bem, Danilo. Obrigado aí por essa oportunidade das considerações finais. Eu acho que realmente aí a convivência não é simplesmente suportar os demais, né? Ou aguentar os demais. Mas é mais do que isso, realmente é construir laços, né? Construir amizade, construir sentimento humano, relação humana, valores humanos. Então ela é muito, muito mais do que simplesmente aceitar, né, que os demais existam ou estejam por aí. E eu acho que não daria para terminar sem deixar de falar do amor. Porque se a gente fala o caminho do coração, da convivência, da união, realmente não tem como deixar de falar do amor no sentido que Platão lá colocava e vários grandes filósofos e sábios da nossa história. E o nosso fundador, né, o fundador da Nova Acrópole, professor Jorge Angel Livraga, ele falava que o amor, né, é uma força imensa que une, uma força imensa de união, que une todas as coisas e que mantém todas as coisas unidas. Então acho que é um bom tema aí para a gente refletir, o amor, entender o amor como essa força realmente que nos leva a essa união e a essa convivência. Obrigado, Bernardo. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima.
Até a próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Piano Concerto número 4 em Sol Maior, Opus 58, Rondo Vivace.